Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Bom, então para terminar nossa aula, nossos 15 minutinhos finais aí, eu vou ter que dar uma corrida. Nós vamos falar sobre o financiamento da educação. Tema importantíssimo para quem vai fazer prova do Ministério Público, seja ele qual for, tá? E quando nós falamos de financiamento da educação, bem resumidamente e bem resumidamente mesmo, nós vamos ver que os impostos são uma das fontes de financiamento da educação no nosso país. Outras fontes a gente pode encontrar lá no artigo 68 da LDB, vale a leitura, para vocês saberem quais são as outras fontes que financiam o nosso ensino, nosso sistema de ensino. Mas os impostos, tá? Os impostos são fontes bem importantes. E aí, vejam, o que a gente tem que chamar a atenção aqui? Nós temos que chamar a atenção para o artigo 212. Mas antes de a gente ler o artigo 212 da Constituição, eu tenho que lembrá-los do artigo 167, inciso 4 da Constituição. Por quê, pessoal? O artigo 167 da Constituição veda, no seu inciso 4, a aplicação, a vinculação, melhor dizendo, a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa. Perfeito? Órgão, fundo ou despesa. Ou seja, os valores, os recursos provenientes da arrecadação de impostos não podem ser vinculados a fundo, órgão ou despesa. Isso é a regra que você aprende lá em direito tributário, porque o imposto tem como característica ter um produto de arrecadação não vinculado, tá? Diferente, por exemplo, das taxas. Mas o próprio inciso 4º ressalva, depois da vírgula, a destinação dos recursos para ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, vejam, mais uma vez, a Constituição trabalhando com a educação e a saúde de mãos dadas, tá? Então, assim como a saúde, a educação também, quando o assunto é educação, quando a despesa for manutenção e desenvolvimento do ensino, o próprio artigo 167, inciso 4º, fala na forma do artigo 212, esses recursos provenientes de impostos poderão ser vinculados. E vejam, não só poderão ser vinculados, como são vinculados pelo artigo 212. Perfeito? E vamos lá ler o artigo 212. Vejam só, a União vai aplicar anualmente nunca menos de 18%, então a União tem a obrigatoriedade de aplicar pelo menos 18% dos recursos arrecadados com impostos durante o ano em manutenção e desenvolvimento do ensino. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar não menos que 25% da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Perfeito, pessoal? Então, chamo a atenção de vocês aqui para esses percentuais que você tem que saber, porque isso cai muito em prova, saber que a União tem que aplicar pelo menos 18% dos recursos resultantes de impostos e os estados e municípios 25% dos seus impostos, somados a os valores recebidos das transferências constitucionais obrigatórias. O que é isso? Vou explicar rapidamente que isso é matéria de direito financeiro, não é nosso tema, mas nós sabemos que no nosso sistema tributário existe uma repartição de receitas tributárias, que nada mais é a obrigatoriedade constitucional da União repassar aos estados e aos municípios parte da arrecadação dos impostos federais, assim como os estados têm a obrigação de passar para os seus municípios também alguns valores, alguns recursos
decorrentes dos impostos de natureza estadual. Perfeito? Então, essas transferências constitucionais obrigatórias são essas transferências aqui. Ou seja, a base de cálculo sobre a qual vão incidir esses 18% e vão incidir esses 25% consiste na soma de todos os impostos recebidos por aquele ente federativo, né? Ao exemplo do Estado, o IPVA, por exemplo, o município, o IPTU, a União, por exemplo, o imposto de renda. O ente federativo vai somar todos aqueles recursos, vai somar as transferências tributárias recebidas dos outros entes federativos e, sobre esse valor, vai aplicar o percentual de 18% no caso da União e 25% no caso dos estados e dos municípios. Com isso, ele vai chegar a um valor, né, em real que ele tem a obrigatoriedade, sob pena de responsabilização tanto do ente federativo quanto do gestor, de aplicar esse valor na manutenção e desenvolvimento do ensino. Perfeito? Atenção para o parágrafo 1º, que fala que a parcela da arrecadação do imposto transferido pela União aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, ou pelo Estado aos seus respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo receita do governo que é a transferir. Então, atenção, essa transferência aqui é do ente recebedor, tá? O ente que recebe esse valor deve incluir esses valores na sua base de cálculo. Porém, o ente que transfere essas verbas, por exemplo, a União que transfere essas verbas para os estados e para os municípios, não vai poder se considerar para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Maravilha? O Estado que está no meio do caminho, ele vai considerar a transferência recebida da União, mas não vai considerar a transferência repassada, os repasses que ele próprio faz aos municípios. Perfeito? Então, isso é uma anotação, um detalhe importante para a sua prova objetiva. Avançando aqui, pessoal, o artigo 213 vai prever que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Vejam, definidas em lei que preencham os seguintes requisitos: comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus recursos excedentes financeiros em educação e assegurem que, caso de extinção, né, dessa instituição, dessa escola comunitária, confessional ou filantrópica, haja destinação do seu patrimônio para outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao próprio poder público. Beleza? Aqui cabe uma remissão ao artigo 77 da LDB. Por quê? Porque é justamente esse artigo que concretiza esse artigo 213 da Constituição. Lá no artigo 77 vai ter a mesma disposição. Agora, quem é que define o que são as escolas comunitárias, as escolas confessionais e as filantrópicas? Quem define isso é o artigo 19 da LDB. Maravilha, que foi alterado, inclusive, pela Lei 13.868 de 2019. Bom, uma alteração considerada recente, né, considerando o histórico legislativo. E é o artigo 19 que vai dividir as instituições de ensino em categorias administrativas. E aí ele fala, na primeira categoria administrativa, as escolas públicas, que estão aqui. As escolas públicas é a primeira categoria administrativa que ele divide, que naturalmente são aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. As privadas, que são mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, e as comunitárias, que são aquelas instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, desde que incluam na sua entidade mantenedora representantes das comunidades. E são justamente essas duas últimas, ou seja, as escolas privadas e as escolas comunitárias, que podem ser qualificadas como confessionais ou filantrópicas. Maravilha? Então, nós temos aí as três categorias, né, explicadas aí no artigo 19 da LDB.
E eu estou trazendo esse artigo 213 para vocês porque o artigo 212, parágrafo 2º, se você continuar lendo lá o importante artigo 212, você vai ver que o parágrafo 2º vai dizer que, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, ou seja, para fins de cumprimento da aplicação mínima constitucional dos recursos, né, arrecadados dos impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Ou seja, para atingir esse percentual mínimo previsto no artigo 212, os entes federativos vão poder considerar os recursos gastos na forma do artigo 213, com escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Maravilha? Facinho, facinho, sem problema, uma vez que você estuda a tutela coletiva do direito à educação, não tem mais como errar prova em concurso público. Maravilha? E para finalizar aqui a nossa aula, e eu consegui trazer itens para vocês lerem sozinhos em casa posteriormente, nós vamos ter que ver o que é e o que não é considerado uma despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de cumprimento do mínimo constitucional. Que pergunta é essa, pessoal? Tudo bem, o gestor tem que aplicar lá da União 18% e dos estados, do município e do Distrito Federal 25% dos recursos, né, provenientes dos impostos e das transferências recebidas em manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas o que é manutenção e desenvolvimento do ensino? O que pode ser considerado manutenção e desenvolvimento do ensino? Isso é da cabeça de cada gestor? Claro que não. Isso tem previsão expressa na LDB. Importantíssimos, artigo 70 e artigo 71 da LDB vai trazer justamente um rol de gastos, de despesas que podem, no artigo 70, e que não podem, no artigo 71, ser considerado manutenção e desenvolvimento do ensino. Tenho muito carinho por esse artigo 71 da LDB, porque ele caiu na minha prova específica, na minha última prova específica de tutela coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aqui em 2018, e graças a eu ter lido, antes de ir para a prova, o artigo 71, eu sabia da existência desse inciso aqui, que eu nunca mais vou me esquecer, vou levar comigo pelo resto da vida, porque bastava o conhecimento desse artigo aqui para eu me tornar promotor de justiça, e graças a Deus eu sabia disso, eu estudei Direito à Educação, estudei a LDB, e com isso eu sabia da existência desse dispositivo aqui, que falava que não vai ser considerado manutenção e desenvolvimento do ensino a obra de infraestrutura, ainda que realizada para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. No meu caso, só para vocês entenderem um exemplo, era uma estrada que facilitava o acesso a uma instituição escolar, a uma instituição pública, uma escola pública. E aí, o gestor, no meu caso concreto, incluiu o gasto dessa obra de infraestrutura, né, com a pavimentação, a criação dessa rua, que beneficiava diretamente a rede escolar, com manutenção e desenvolvimento do ensino para forçar o cumprimento dos 25%. E aí o meu examinador queria que você dissesse que isso não é considerado manutenção e desenvolvimento do ensino e, portanto, ele estava violando o artigo 212 da Constituição Federal ao não cumprir o percentual, a aplicação mínima percentual na manutenção e desenvolvimento do ensino. Perfeito? Lindo, lindo, lindo. Seu dever de casa é ler o artigo 70 e o artigo 71 da LDB e prestar atenção nos detalhes das hipóteses, tá? Porque tem umas hipóteses muito interessantes e umas hipóteses muito parecidas. Maravilha? Como exemplo de utilização do artigo 70 e do artigo 71 na jurisprudência, eu trago essa decisão do STF aqui, publicada no informativo 990, lá em 2020, no qual o STF declarou que é inconstitucional a lei estadual que inclua no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins do artigo 212 da Constituição, o pagamento de servidores inativos, tá? Na área da educação, em arrepio à lei das diretrizes e bases da educação nacional. E por quê, pessoal? Porque as despesas com encargos previdenciários de servidores inativos e os repasses efetuados pelo Estado para cobrir o déficit do regime próprio não vão poder ser computados
como aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino para fins do artigo 212, na medida em que cabe, né, a gente viu lá em competências, né, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, como tal, como norma geral que previu lá no artigo 70 e no artigo 71 o que pode e o que não pode ser considerado manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo que o Estado ou o município que tente alterar esse rol aqui, ele vai incidir numa inconstitucionalidade formal por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Maravilha, pessoal? É inconstitucional a lei estadual que faz essa previsão. Moleza, viu? Bem interessante esse julgado que eu trouxe para vocês. E por fim, para acabar a nossa aula e eu poder entrar nas dicas finais, né, que vão ser dicas bem rápidas, só para você anotar no seu caderno, eu tenho que falar com vocês sobre a Emenda Constitucional 119 de abril agora desse ano, de 2022, tema relevantíssimo que pode cair na sua prova. Vejam só, a Emenda Constitucional 119 incluiu no ADCT o artigo 119, né, coincidência, que fala o seguinte, que em decorrência do estado de calamidade pública causado pela Covid, né, ou seja, a pandemia que a gente viveu ainda há pouco, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento nos anos de 2020 e 2021 do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Pessoal, olha que bizarro, eu não tenho outra palavra, outra expressão para descrever isso aqui. O legislador, né, o Congresso Nacional, na qualidade de constituinte derivado, ele isentou de responsabilidade os gestores e os entes federativos, falando que em 2020 e 2021 eles podiam descumprir à vontade o artigo 212. A aplicação mínima que a gente acabou de ver pode ter sido descumprida e esse agente público não vai poder ser responsabilizado. Bizarro! O Brasil é um país a ser estudado, porque em momento nenhum a Covid-19, óbvio, teve relevantes reflexos na área da educação, mas não poderia, né, ter ficado, assim como eu acredito que em alguns lugares não ficou, não poderia ter ficado ao léu o sistema educacional desses entes federativos. Ou seja, não é porque a gente tinha Covid que simplesmente as crianças ou adolescentes deveriam ficar 2 anos sem estudar. Os entes federativos tinham que ter dado o seu jeito para garantir o acesso à educação dessas crianças e adolescentes. Então, com essa bizarra previsão constitucional, atentem-se às suas provas de objetivos, porque caso haja um descumprimento nos anos de 2020 e 2021, existe essa previsão aqui no artigo 119 da DCT, que foi incluída agora pela Emenda Constitucional 119, está em abril de 2022. Acho que talvez pode ser que esse dispositivo seja questionado no STF, o STF declare inconstitucional essa emenda à Constituição, tá? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. De qualquer forma, o artigo 2º da emenda constitucional 119 vai falar que essa isenção de responsabilidade aqui também vai impedir que qualquer penalidade, sanção ou restrição seja imposta aos entes subnacionais, ou seja, aos estados, municípios e ao Distrito Federal, além de impedir, obstar a ocorrência dos efeitos do inciso 3º do artigo 35 da Constituição Federal, que se trata da intervenção federal e da intervenção estadual. Tá? Intervenção federal nos estados, né? E intervenção estadual nos seus municípios. Maravilha? Atenção, porque o artigo 35 fala exclusivamente da intervenção estadual em seus municípios. Perfeito? Também consequência essa obstada pela Emenda Constitucional 119.
Maravilha, pessoal. Então, finalizamos a nossa aula. Infelizmente, não consigo falar tudo que eu gostaria em apenas uma hora, mas eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês alguns julgados para vocês lerem. Primeiro, a ADI 4868, tá? Que trata sobre a inconstitucionalidade da lei do Distrito Federal, que previa que 40% das vagas na universidade e faculdades públicas do Distrito Federal fossem reservadas para os alunos que estudaram exclusivamente em escolas públicas do DF. Depois, a ADI 5357. Nossa, minha letra está horrível. 5357, que foi publicado no informativo 829. Esse julgado trata da declaração de constitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1º e do artigo 30 da Lei 13.146, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgado importantíssimo também para a educação. Depois, eu preciso que vocês prestem atenção em 3 exceções do princípio da gratuidade, né? A gente falou do princípio da gratuidade rapidinho lá na frente, lá no início da nossa aula. O princípio da gratuidade do ensino tem 3 exceções. Uma delas está no RE 597854 de Goiás, tá? Que trata justamente da cobrança, da possibilidade de cobrança das universidades públicas de mensalidade no curso de especialização. Outra delas, que ninguém sabe, que ninguém fala, está no artigo 242 da Constituição Federal. Dê uma lida lá e faça a remissão para gratuidade prevista lá no artigo 206 e 208 da Constituição Federal. E, por fim, a ADI 5082, que fala sobre os colégios militares. Maravilha? Bom, e também não preciso dizer, né, por óbvio, que na área da educação você não pode deixar de ler a LDB para a sua prova, você não pode deixar de ler a Lei 14.113 de 2020, que é a lei do Fundeb, você não pode deixar de ler o artigo 15 da Lei 9424, que é a lei que trata do salário de educação, e a Lei 9766, que igualmente trata do salário de educação. Aqui na lei do Fundeb, eu destaco para vocês o artigo 67, maravilha, que justamente fala sobre uma questão que estava no último concurso do MPMG. A resposta estava aqui no artigo 67 da Lei 14.113. Maravilha? E, por que não, posso dar essa moral para vocês também na área da saúde. Vocês não podem deixar de ler a Lei 8080, a Lei Complementar 141 de 2012 e a Lei 13.979 de 2020, que é a Lei do Coronavírus. Obviamente, pessoal, sem deixar de ler a parte da Constituição que trata sobre esses direitos fundamentais, né? Que trata sobre o direito à saúde, a partir do artigo 196, e da educação, a partir do artigo 206. Perfeito, pessoal? Então, deixo vocês por aqui. Passei um pouquinho de uma hora de aula, não tem problema. O importante é passar o conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a velocidade que eu falei as coisas, mas é que uma hora realmente não dá para falar de tudo. Eu quis dar atenção a esses pontos que a gente tratou na nossa aula, que realmente são pontos muito importantes da matéria, são pontos que vêm caindo reiteradamente nas provas do Ministério Público e, de certa forma, garantir que vocês cheguem na sua prova do Ministério Público de Minas Gerais tendo pelo menos uma noção da tutela coletiva do direito da educação. Perfeito? Para que você consiga chegar um pouco mais calmo e quando cair lá a questãozinha da LDB, você saiba responder. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar no Instagram. Vocês viram lá, é Heleno Nunes MPRJ. Eu respondo sempre que eu puder. Qualquer dúvida, se vocês quiserem material das outras matérias de direito à saúde, né, direito à pessoa com deficiência, direito à assistência social, eu tenho todo esse materialzinho para vocês lá, preparadinho, né, porque a gente dá isso no nosso curso completo sobre essas 4 matérias,
para os ministérios públicos estaduais especificamente. Então, se vocês quiserem, eu tenho material, pode falar comigo, que a gente tira as dúvidas, a gente passa para vocês o que for necessário. Maravilha? Grande abraço, grande beijo. Espero que vocês vão bem na prova e vejo vocês, se Deus quiser, na segunda fase. Um beijo, fiquem com Deus.